Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Um privilégio para mim, viu? Estar aqui essa noite. Eu me sinto honrado, quero agradecer à comissão, pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com vocês, participando desse momento tão significativo. Alguns aqui me conhecem melhor, outros certamente estão me conhecendo hoje, mas a nossa história meio que se confunde, com a formação dessa igreja. E nós estamos muito felizes, o nosso coração muito se alegra em Deus por tudo que está acontecendo, e a nossa gratidão ao Senhor. Eu fico muito feliz mesmo, Deus conhece o nosso coração, porque nós vamos ter a oportunidade então de juntos, mais uma vez, ouvirmos a voz do Senhor por meio da exposição da sua palavra, numa data tão significativa como essa. E eu preciso inclusive me conter aqui, porque é muito significativo. É isso aí. É muito, Isso é tudo muito cheio de significados, E eu louvo a Deus por isso, Por essa oportunidade, por esse privilégio. Eu não vou pregar como normalmente prego, porque tem 6 aqui que vão me pegar de pau, Se eu pregar aqui 1 hora, não é, irmãos? Mas eu queria apenas expor 2 versos introdutórios da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Se você puder abrir comigo no capítulo 1, se nós pudermos fazer isso, para juntos ouvirmos a voz do Senhor. Efésios, capítulo 1, apenas o prefácio e a saudação. Obrigado. A minha intenção, irmãos, e você vai perceber isso quando eu estiver expondo, nós não vamos e não temos tempo de fazer uma análise mais profunda, mas introdutoriamente, esses 2 versos, eles nos ajudam a perceber uma verdade ou 2 verdades muito importantes que permeiam a carta. A carta, ela vai falar sobre a formação da igreja. Preste atenção em mim, irmãos, esqueçam as cadeiras. O texto vai falar sobre a formação da igreja, o que precisou acontecer, e eu gostaria de desafiar a ler os 6 capítulos em casa. O texto vai falar sobre a formação da igreja, o que precisou acontecer para a igreja ser formada, e depois, o texto é muito claro para que você e eu percebamos como nós, a partir da formação, ou de nos constituirmos como igreja do Senhor, devemos nos comportar. Como nós devemos ser. E como vocês estão nascendo agora como igreja, eu creio que o estudo desta carta vai ajudá-los profundamente. Como lhes disse, eu não posso expor os 6 capítulos, Mas eu quero apenas, então, introdutoriamente, mostrar para você alguns aspectos relevantes a respeito da igreja de Éfeso. O verso 1 do capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para não nos alongarmos muito, eu quero dizer para você, eu já introduzi, eu espero que você tenha prestado bastante atenção, na introdução, porque eu creio piamente que se seguirmos à risca a orientação do apóstolo, inspirado pelo Espírito, certamente a vida da igreja caminhará bem. Com alguns erros, é verdade, mas seguindo firmemente os conselhos que são dados aqui, a chance de nós sermos uma igreja que glorifique ao Senhor é muito grande, e é mesmo. E eu quero dizer para você que o que eu reparto aqui é o que eu reparto em Atibaia. Eu esqueci de dizer de onde eu vim, Que pastor mal educado. Eu sou pastor na igreja presbiteriana do Jardim Imperial em Atibaia. Por acaso eu também presido o presbitério lá, Tem uns loucos lá, irmãos, que decidiram que eu presidiria o presbitério lá, Enfim.
Então, eu tenho tomado um cuidado muito grande, e eu quero dar a honra devida a quem merece, porque eu não pregava textos ou livros inteiros. E uma das pessoas que me exortou nesse sentido foi o presbítero Lucas. Eu me lembro do seu convite, não é? Eu nunca mais me esqueci disso, não é? Eu louvo a Deus pela vida do Lucas nesse sentido, e por outros também, é claro, não é? E desde então, nós expusemos o livro dos Atos dos Apóstolos inteirinho, 2 anos e 3 meses fazendo isso, e agora começamos esta carta, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Essa carta, meus irmãos, ela foi escrita lá entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Paulo estava preso, não é? Muito provavelmente em Roma. Se você quiser olhar aí comigo no capítulo 3 dessa carta, verso 1, vamos olhar lá. Não feche a sua Bíblia, se fechou, abra, não é? Capítulo 3, verso 1, diz lá: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se você olhar no capítulo 6, vamos olhar lá, verso 20, você vai encontrar a mesma ideia, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, né? Então não há nenhuma discussão nesse sentido, é um tema tranquilo. O apóstolo Paulo estava preso, e eu preciso dizer para você que Éfeso era a 5ª maior cidade do Império Romano, lá no primeiro século, era a capital da Ásia, e ela era conhecida porque ela tinha um templo lá extremamente imponente. O templo à deusa Diana dos Efésios, também conhecida como Artemis. A sua cultura estava permeada pelo paganismo, né? Enfim, era uma cidade que estava inundada de paganismo. As pessoas, temiam e celebravam, cultuavam. Inclusive, este templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, se você ainda não sabe disso. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua 3ª viagem missionária. É verdade que ele teve uma ajuda de Priscila e Áquila, deixados por ele lá na 2ª viagem, né? E eles instruem Apolo, né, que já estava anunciando o evangelho sem a precisão devida. Você vai encontrar isso lá nos capítulos 18 e 19 dos Atos dos Apóstolos. Paulo, quando lá chega, ele ensina na sinagoga por 3 meses, e depois, meus irmãos, por 3 anos ele vai fazer isso na escola de Tirano. Você vai encontrar isso lá em Atos 20, não precisa abrir, Atos 20 e 31. E aqui eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. A escola era de Tirano, e ele dependia dessa escola. E as aulas, elas precisavam ser interrompidas das 11 da manhã às 4 da tarde. Porque se você acha Cáceres quente, você não sabe o calor que tinha aqui. Então as aulas paravam, e era nesse momento que o apóstolo Paulo ia com seus discípulos para estudarem, e ele fez isso por 3 anos, não é bem 3 anos precisamente, mas ele fez isso todos os dias. Todos os dias eles passavam 5 horas debaixo de um sol escaldante, num lugar onde não tinha ar-condicionado, onde não tinha microfone, com todas as dificuldades, e você vai perceber que por causa disso, muitos habitantes da Ásia foram alcançados. A palavra, ela precisa ser pregada, mas ela também precisa ser, de alguma forma, ensinada, e você precisa absorvê-la e experimentá-la, vivê-la na vida, porque é isso que vai fazer a diferença onde você e eu estamos inseridos. Foi isso que aconteceu. A influência de Paulo na vida daqueles discípulos na escola de Tirano fez com que a Ásia conhecesse o Santo Evangelho. Esse evangelho prosperou tanto, meus irmãos, que isso afetou a vida econômica da cidade de Éfeso. Por quê? Porque eles viviam em torno do templo pagão da deusa Artemis. E havia os aproveitadores que faziam santinhos, imagens, etc. E o povo começou a se converter ao evangelho, e eles pararam de consumir aquelas porcarias. Houve uma revolta por causa disso. Louvado seja Deus. Porque o evangelho, meus irmãos, é o único que tem poder para fazer esse tipo de coisa. Libertar o homem da escravidão, do pecado, da idolatria. E aqueles homens e mulheres começaram a ser libertos, e aqueles comerciantes ficaram irados.
E eles se levantaram, os sindicatos da época, dos comerciantes, eles foram lá e fizeram greve, e prenderam os apóstolos, enfim. É uma história longa que a gente não tem tempo para contar. Mas o fato é que o evangelho, ele afetou a estrutura daquela cidade. Para você entender a dimensão daquilo que estamos falando. Nós não estamos falando de uma filosofiazinha qualquer. Nós estamos falando do santo evangelho, que é de Deus, segundo o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. É dele que nós estamos falando. E é interessante também você perceber que é por causa deste paganismo, não é, diabólico, que o apóstolo Paulo escreve o capítulo 6 desta carta aos Efésios, falando sobre a armadura de Deus. Para que você e eu enfrentemos, e no caso deles lá, enfrentassem aquele ambiente extremamente hostil à fé cristã. É interessante porque há uma preocupação muito clara nesse sentido, e Paulo, meus irmãos, teve um cuidado também que me chama muito a atenção. Quando ele chega em Mileto, ele chama os presbíteros daquela igreja formada para orientá-los sobre os lobos. Né, pastor Cláudio? Lobos. A gente acha bonitinho, né? Deixa para lá. Que surgiriam contra a igreja. Os de fora, tem muito lobo do lado de fora. Mas o apóstolo Paulo também fala sobre os que estavam dentro da igreja. Pastor, o senhor está falando sério? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, por favor. Marca aí Efésios, deixa marcadinho, tá? Atos 20. Versos 29 e 30. Ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Preste atenção no 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então vejam, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande com a igreja. Esta carta é sobre a igreja, é para a igreja, para cuidar da igreja, para que a igreja entendesse o propósito da sua formação. Ou seja, esta carta, meus irmãos, ela tem o propósito então de ensinar aqueles irmãos em Éfeso sobre a maravilha e as implicações práticas de ser a igreja em Cristo. Eu vou repetir. Ensinar aqueles crentes a maravilha de começarem a pertencer à igreja do Senhor Jesus. E as implicações práticas, o que eles deveriam enfrentar, como eles deveriam ser, em resposta a essa manifestação da graça de Deus. Transportando ou transformando-os em filhos de Deus. Isso está narrado dos versos 3 a 14 no capítulo 1. Depois você na sua casa pode perceber. Então a gente percebe que o objetivo dela é fortalecer aqueles irmãos, mostrando-lhes, naquele ambiente extremamente hostil, como a igreja foi formada, e depois, no segundo momento, como ela deveria se comportar, porque há regras, há princípios, há normativas. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que isso está sendo relativizado. Não sei se você já percebeu. Ninguém gosta de ouvir isto. A nossa natureza, ela já é inclinada a fazer o que não é bom. Nós somos inclinados para o pecado. E é interessante porque nós estamos vivendo um tempo em que a verdade ela é relativizada o tempo todo. Isso alcançou a igreja. E muito provavelmente você, ao sair daqui, vai dizer assim: aquele pastor pregou desse jeito, mas não é bem assim. Esta é a forma pela qual nós estamos relativizando. E às vezes até damos um tom de piedade para a coisa.
Eu não sei se isso te escandaliza, a minha escandaliza muito. Porque, infelizmente, meus irmãos, e eu não sei o quanto você tem percebido isso, nós nunca fomos tão evangélicos. Já reparou? Você já observou o censo? Nós nunca fomos tão evangélicos. E nunca fomos tão ruins. Ruins. A igreja evangélica hoje, com suas exceções, ela é muito ruim. Eu poderia dar exemplos aqui, mas isso mexeria em lugares que talvez depois eu tivesse que dar explicações e eu vou embora. Amanhã eu vou partir. Então eu não quero deixar os irmãos em maus lençóis. Mas eu preciso lembrar a você que quando um presidente da república foi eleito, os primeiros a baterem na porta da presidência da república, adivinha quem foram? A tal da bancada evangélica, para a nossa vergonha. Foram lá pleitear os cargos que lhes eram devidos. Esses são os crentes. E nós estamos cheios deles. Infelizmente, meus irmãos. E é interessante, porque esta relativização, meus irmãos, e Jesus disse para a gente precisa lembrar disso. Ele mandou a gente arrancar o joio, irmão? Sim ou não? Não. E o joio cresce aonde? No quintal de casa. No meio da igreja. É por isso que a gente precisa aprender, e vocês que foram eleitos oficiais desta igreja, vocês precisam aprender a palavra, precisam conhecer a palavra, para não relativizarem a palavra. E quando eu estou dizendo relativizar, eu estou falando relativizar o próprio Deus. Coisa tão comum nesse tempo. As pessoas estão vivendo um evangelho que elas querem, e não o evangelho prescrito na santa palavra. É por isso que a igreja não tem poder. É por isso, meus irmãos, que nós não evangelizamos. É por isso que nós não nos preocupamos com os que estão perdidos. Nós estamos mais preocupados em tratarmos da nossa consciência dominicalmente. Ufa, fui na igreja domingo, que legal! Vocês estão bravos hoje, né? Sérios? É porque muita gente está frequentando a igreja assim. Antes nós falávamos de uma certa igreja aí, não vou dizer qual, nós falávamos, eles são domingueiros, e nós falávamos mal deles pra caramba. Pois é, o tiro acertou o nosso pé. Rimou, né? Acertou. Hoje, meu Deus, o pastor Cláudio é muito mais velho que eu, com certeza. E nós vivemos, pastor Cláudio, para viver e virmos isso, assistirmos isso. Crentes domingueiros, crentes que não têm compromisso com nada, crentes que não amam a Deus. Nem sei se são crentes, para falar a verdade. Por isso, eu quero tratar com você, já falei demais, né? Se deixar eu falo 2h30 sobre isso aqui, irmãos, mas eu quero dizer para você que nós precisamos conhecer a palavra, o Cristo da palavra, de forma tal que nós não caiamos nas ciladas que virão por aí, e elas virão, em tom de piedade, em tom de coisa bacana, travestida às vezes de coisas assim, maravilhosas, mas caminhos de morte na verdade são. A gente precisa ficar atento a isso. Então todo ensino aqui, meus irmãos, eu já disse como é dividida a carta, todo ensino está sustentado em Cristo, é apontado para Ele mesmo, como o único que deve ser adorado e servido por esta igreja, a igreja de Éfeso. Essa verdade está confirmada em várias passagens da carta, mas se você olhar, virar a página, na minha Bíblia precisa virar, dos versos 13 a 14, eles mostram como a Trindade agiu na formação da igreja. Se você observar na sua casa, a gente não tem tempo de ler, dos versos 3 a 6 você vai ter, eu nem combinei com a Jéssica, que está por aí, não é? Eu nem combinei com a Jéssica, mas ela já fez o favor de ler na liturgia, como Deus, a primeira pessoa da Trindade, agiu na formação da igreja. Até o verso 6, parte A.
quando você lê do verso 6, parte B, até o verso de número 12, você vai verificar a ação da segunda pessoa da Trindade formando a mesma igreja. E por último, dos versos 13 a 14, como o Espírito Santo agiu. Notem, no verso 6 está escrito assim: para louvor da glória da sua graça. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor de quem? Da sua glória. Tudo é para Ele, meus irmãos. Tudo é para Ele. No verso de número 1, então, nós temos o prefácio, a abertura da carta e a identificação do seu remetente, né? Paulo era o apóstolo, ou ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolos são aqueles que viram a Jesus. No caso de Paulo, fora do tempo e comissionado para tal tarefa, não é? Os sinais que acompanharam o apóstolo, né, lhe davam todo o crédito apostólico. Eu não tenho tempo para ficar discutindo como isso aconteceu com ele. Depois você pergunte para o pastor, para os presbíteros, eles vão te ajudar, não é? E aqui Paulo está afirmando que ele é apóstolo. É interessante porque outrora ele era perseguidor da igreja. Vejam aí, o verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele se apresenta como apóstolo, mas você deve se lembrar que ele perseguia a igreja, e agora ele é mensageiro daquele que ele perseguia. Ele foi transformado lá no caminho para Damasco, né? E você e eu conhecemos essa história, e alguns poderiam dizer agora, não é para ele, porque ele passou a pregar o evangelho, que as suas palavras não tinham valor nenhum. Por quê? Por causa da sua vida pregressa. Meus irmãos, o Dr. Kistemaker, quando trata desse assunto, é interessante porque ele chama a nossa atenção de uma forma muito importante. Porque o apóstolo ele está se identificando como apóstolo, repare aí de quem? De Cristo. Ele está afirmando que o que ele faz em nome de Cristo, que as suas palavras são em nome daquele que o salvou, ou seja, a carta que ele escreve, ele não escreve a respeito de si mesmo, ele está falando de quem o salvou. Ou seja, ele está dizendo para aqueles irmãos que o que ele vai dizer na sequência tem toda a validade, não por causa dele mesmo, mas ele está anunciando as verdades daquele que o chamou. Por isso, ou por causa disso, essas palavras deveriam ser ouvidas e obedecidas. A despeito do apóstolo ter sido quem ele foi, nós sabemos quem ele foi. Ele perseguiu a igreja, ele tinha prazer nisso. Irmãos, a vida desse homem era uma loucura nesse sentido, mas ele foi transformado. E é fato, depois, se você tiver tempo para ler isso, quando ele passou a pregar o evangelho, desconfiaram dele. Tanto que ele vai desaparecer da história, e estima-se que quando Barnabé vai atrás dele, isso passaram-se pelo menos 10 anos. Para então ele ir lá tratar com a igreja de Antioquia. Isso é um assunto mais longo, né? A gente não tem tempo para isso. Mas o fato concreto é que o apóstolo está dizendo: olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, e eu vou falar um monte de coisas a partir de agora, e vocês não devem levar em conta a minha vida pregressa, porque o que eu vou fazer, eu faço em nome de Jesus. Foi Ele que me encontrou lá no caminho para Damasco, e me transformou agora em pregador deste mesmo evangelho. Por isso o que eu vou lhes falar deve ser ouvido e obedecido. É isso que está por trás desta afirmação, né? Pouco importava a vida do apóstolo. A mensagem não era dele ou sobre ele, mas sim do Senhor Jesus. O texto, meus irmãos, ainda nos fala que ele era apóstolo pela vontade de Deus, ou seja, isso confirma o seu comissionamento, né? Se você continuar aí com a sua Bíblia aberta, isso confirma o seu comissionamento citado acima. Ele não decidiu ser apóstolo,
ele foi chamado, ele foi convocado para isso. É interessante nós percebermos isso, né? E ele continua, meus irmãos, dizendo e se dirige aos santos. Continue acompanhando a leitura. Ele se dirige aos santos que vivem em Éfeso. Ele está afirmando que os irmãos em Éfeso eram santos, ou separados por Deus para serem dele. Mesmo vivendo numa cidade pagã, com uma cultura totalmente pagã, ainda assim ele está dizendo para aqueles irmãos: vocês foram separados. Vocês vivem em Éfeso, mas não são de Éfeso. Vocês são cidadãos do reino eterno, pois os mesmos estavam unidos em e por meio de Cristo. Essa união, meus irmãos, é tratada na teologia como união mística ou pessoal. E também em outros aspectos chamamos de representativa ou federal. A gente não tem tempo para tratar disso, mas se você vier à escola dominical, tem escola dominical aqui, Luciano? Se você vier à escola dominical, certamente alguém vai te ensinar a respeito desta união com Cristo. Agora a gente não tem tempo para isso, mas se você atentar para isso, você vai descobrir na teologia que maravilhosa verdade é o fato de você e eu estarmos unidos com Cristo. Por isso que o texto bíblico diz que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, vivemos por meio dEle. É assim que ensina a Escritura. E há inúmeros textos bíblicos que confirmam isso, né? Enfim, o fato concreto é que aqueles irmãos foram tratados como santos que vivem em Éfeso, apesar, meus irmãos, daquela realidade ser muito difícil, mas eles foram separados, eles foram chamados, eles foram trazidos, não é, para viver uma vida diferente, como lhes disse aqui. Eles foram separados, apesar de estarem em Éfeso, eles não eram mais de lá. Eles foram agora elevados a uma nova condição, não é? Eles deixaram, agora eles viviam como cidadãos do reino eterno. E por último aqui, meus irmãos, do verso número 1, vou terminar já, viu? A expressão fiéis em Cristo, termina assim o verso 1, a expressão fiéis em Cristo significa que a carta não foi só escrita para a igreja em Éfeso, mas para ser lida em outras comunidades vizinhas e para aqueles que são fiéis em Cristo, né? No verso número 2, meus irmãos, nós temos a saudação. Então Paulo se apresenta, não é? Ele nos informou que ele é quem é pela vontade de Deus. Ele vai se dirigir aos santos que estão em Éfeso e nas circunvizinhanças. E agora temos a saudação no verso número 2. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo, meus irmãos, cita a graça e a paz aqui, ele está dizendo o seguinte, preste atenção, só um minutinho. Que a graça de Deus o alcançou, e também aqueles irmãos, que essa obra é realizada poderosamente por meio de Cristo, e não por méritos humanos. Eu não sei se você entende a profundidade do que foi dito. Eu vou repetir. Ele está dizendo, efetivamente, que a graça nos alcançou e que esta obra é realizada poderosamente por meio de Cristo, e não por méritos ou ações humanas. Ou seja, Deus nos chamou. Deus nos escolheu. Se você ler dos versos 3 a 14, o texto diz isso. Que Ele nos predestinou, Ele nos escolheu. Enfim, o texto continua dizendo, meus irmãos, que esta graça que nos alcançou, nós não merecíamos, mas ela nos alcançou. Ela deveria gerar paz no coração daqueles irmãos, porque eles viviam numa sociedade pagã, onde certamente essas influências estavam inclusive dentro da igreja, como nós vimos em Atos 20, 29 e 30. E poderia causar desânimo no coração daqueles irmãos, em decorrência inclusive das palavras que viriam na sequência e que seriam ditas pelo apóstolo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, fiquem tranquilos e em paz, pois o Deus que servimos, preste atenção nisso, pode mudar qualquer pessoa ou estrutura, basta Ele querer. Ele já alcançou algumas pessoas e continuará fazendo isso segundo a sua vontade. O que está sendo dito aqui, meus irmãos, é que nós devemos permanecer firmes
não é? Na graça que se manifestou salvadora. E essa graça produz paz. Mas quando você e eu olhamos para o contexto onde estamos inseridos, quando você olha para Cáceres, quando você olha para as dificuldades que nós encontramos, enfim, nós podemos sim desanimar, nós podemos de alguma forma, meus irmãos, nos esquecermos das verdades que nós estamos tratando aqui nesta noite. A orientação aqui é que a graça e a paz que parte do nosso Deus, não é? Enfim, ela deve reinar poderosamente no nosso coração, mesmo quando nós estamos inseridos num contexto de muita dificuldade, de extremo paganismo, como era o contexto aqui. A ideia aqui, meus irmãos, é que a gente permaneça firme e recebamos então as orientações que viriam e as obedecêssemos. E assim a gente vive em paz. A graça, meus irmãos, narrada no Evangelho, ela gera paz, é verdade, a paz que o mundo não pode dar. Mas muito cuidado, porque às vezes a gente quer experimentar uma paz que a Bíblia não narra, não ensina. Nós vamos experimentar, e é o que está sendo instruído, é que quando nós obedecemos, quando nós, a despeito do contexto onde estamos inseridos, e o contexto aqui era de paganismo, mas ainda assim aqueles homens e mulheres, eles efetivamente permaneciam firmes, porque é muito fácil quando o ambiente é propício. O duro é quando nós saímos aí fora, vivermos, experimentarmos esta graça e essa paz que vai gerar, consequentemente, obediência. Enfim, a igreja, então ela, antes de aplicarmos, seria tratada por meio dos assuntos que viriam na sequência. Mas a graça que os alcançou geraria paz no coração daqueles irmãos, pois essa mesma graça e paz vem da parte de Deus, que não está mais irada conosco, ou que não está mais irado conosco, Deus Pai, e não está mais irado pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então somente ouçam e vivam pelos princípios que serão informados na sequência que você vai ler na sua casa. Amém, meus irmãos? São só 6 capítulos, tão pouquinho. Enfim, mesmo que você não veja os resultados, permaneça firme, porque esta graça e essa paz vão guardar no nosso coração. E eu quero dizer, rapidamente aplicando, enfim, eu sei que falta um monte de coisas aqui, irmãos, mas eu falei que ia falar meia hora. A palavra que pregamos, preste atenção, aplique isso no seu coração, que o Espírito aplique isso no seu coração. A palavra que pregamos em nome daquele que nos chamou. Nós não anunciamos a nossa palavra ou vontade, cuidado. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo, não embaixadores de nós mesmos. Tem gente pregando o Evangelho segundo a sua experiência. Quem te chamou para pregar a sua experiência? Essa palavra é autoritativa. Por isso, além de ouvida, ela deve ser obedecida. É a palavra de Deus. Pastor, mas eu não gosto. O problema é seu. A palavra, o senhor pregou lá, eu fui profundamente ofendido. Louvado seja Deus, porque ela te ofendeu. Eu vou para casa hoje todo cheio de mimimi. Cria vergonha na cara. E agradeça a Deus, porque se Deus falou o seu coração, você foi confrontado pela palavra, é porque Ele te ama. Porque se a palavra não confronta o seu coração, lamento dizer que muito provavelmente você é ímpio. Porque Deus ama os seus filhos e os corrige. Louvado seja Deus por isso, porque Deus não nos deixa soltos por aí. Amém, meu irmão? Amém. Então, quando você estiver levando umas chibatadas santas, glorifique de pé. Quero ver. Torcendo para ser assim mesmo, né? Então ela deve ser obedecida, é a palavra de Deus. Nós elegemos nós é no sentido, você sabe, eu não votei, né? Nós no sentido que somos a mesma igreja, a igreja do Senhor Jesus. Elegemos os presbíteros. E vocês prometeram obedecê-los. Enquanto esses homens forem fiéis à palavra de Deus, obedeçam. Obedeçam ao pastor da igreja. É isso que manda a Escritura. Mas eu tenho uma ideia diferente. Procure-os para conversar. Mas nós estamos vivendo uma época estranha, porque aí a gente não concorda, a gente começa a criar algumas
esse termo é maravilhoso, narrativas em torno daquilo que nós supostamente achamos ser a verdade, e acabamos criando conluios santos. O santo você sabe como é que é, né? Entre aspas, em nome daquilo que nunca foi a vontade de Deus revelada. Está assim de coisas acontecendo dessa forma, meus irmãos. Porque eu sinto assim. A Bíblia nunca mandou você sentir nada. A minha experiência é assim. Pouco importa a sua experiência nesse sentido. Nós obedecemos a palavra. Nós somos homens e mulheres da palavra. É por isso que nós precisamos lutar contra o nosso coração, que é enganoso. É o que ensina a Escritura, meu irmão. Para o nosso próprio bem. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa tanto de mim. Ele está tão chateadinho lá no cantinho do céu. Tão carente. Está precisando até de um psicólogo. Mas hoje eu vou na igreja satisfazer. Ele vai ficar tão feliz comigo. Eu vou na igreja, Luciano, né? Está aqui desde o começo, ele vai ficar tão feliz. Meu irmão, tem muita gente achando que Deus é assim. Um coitadinho. Que precisa da gente. Enfim, somos nós que precisamos dele. E obedecer a sua palavra significa que isso vai abençoar a sua vida. Porque ele é nosso Pai. Se você ler dos versos 3 a 14, vai dizer que ele nos predestinou. E lá tem a motivação. E em amor, está lá. É só você ler na sua casa. Por isso, meu irmão, quando você for pregar o evangelho na sua casa, preste atenção nisso. Acontece demais. Porque se tem alguém que nos conhece, pergunta para a Adriane se ela conhece o Luciano. Como ninguém aqui nessa igreja, eu lhes garanto. E quando a gente vai falar para os nossos queridos, a chance deles dizerem para a gente aquilo lá que você já sabe. Você era um tremendo de um picareta. Eu sei. Você vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, lá, parecendo os Bíblia, né? Quando a gente, aquele termo utilizado lá, não sei lá em que ano, né? Mas enfim, você vai para a igreja, mas eu te conheço. Eu sei das suas falcatruas. Eu sei as coisas que você assistia em casa, as revistas que você folhava, os palavrões que você citava. Agora você vai vir pregar o evangelho para mim? E aí é que está o problema. Porque a gente acha que é sobre nós. E nunca foi. É sobre Cristo. Por isso, quando isso acontecer, quando você for confrontado por amigos, seja lá quem for, assuma inclusive a sua miséria diante deles. E diga-lhes claramente: olha, é por isso que eu tenho que falar para você, porque eu era exatamente isso que você narrou. Mas o Cristo do Evangelho que eu estou te anunciando mudou a minha vida e a minha história e pode mudar a sua. Por isso continue pregando com autoridade, mesmo que os seus parentes, seus amigos tentem te desacreditar, porque você não está falando da sua verdade, você está falando da verdade do Evangelho, que é de Deus e que tem poder para transformar, poder para libertar. Continue pregando, meu irmão. Anuncie o Evangelho. Não caia naquela ideia estúpida que supostamente foi atribuída a São Francisco, que dizia assim: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Isso é uma bobagem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é assim? Ouvir da palavra. Claro, o nosso testemunho precisa ser dado, né? Então, haja assim, pregue com autoridade, dentro da sua casa, perto dos seus amigos, no seu trabalho. Enfim, última coisa, não se preocupe com a mudança da vida das pessoas, com a vida da sua família ou da própria igreja. Quem faz essas mudanças é o Senhor da igreja, não somos nós. Você e eu não temos poder para fazer isso. Não temos. Talvez você olhe para o seu contexto familiar, o seu contexto de trabalho, até eclesiástico, a igreja, e você dê às vezes uma desanimada. Você olha para o contexto e fala assim: caramba, está tudo muito difícil, as coisas estão quase que insuportáveis. Imagine para os crentes em Éfeso, se o tempo era tranquilo. Meu irmão, você precisa ler sobre o Império Romano.
Você acha que é difícil hoje? Você precisa ler sobre o Império Romano. É porque a gente assiste uns filmes meio cheios de melodramas, né? Você tem que ler a história verdadeira. Era difícil para eles também, mas eles ficaram firmes. É interessante a gente perceber isso, né? Porque o Deus que nós servimos, como nós já dissemos, e você lendo a narrativa dos Atos dos Apóstolos, ele pode mudar pessoas e estruturas. Ele mudou a estrutura comercial pagã de uma cidade. É impressionante percebermos isso, mas é Ele quem faz. Nós somos os instrumentos, não é? Por isso você precisa ficar em paz. Nós fomos alcançados pela graça. E essa graça maravilhosa que se manifestou salvadora, ela precisa produzir essa paz no nosso coração. E ela vai ser produzida conforme você e eu vamos obedecendo a esta mesma palavra. E assim nós vamos experimentando a nossa vida, mesmo num contexto pagão, e nós estamos inseridos num contexto pagão, num outro tipo de paganismo, mas estamos inseridos nele, e às vezes nós podemos sim desanimar. Mas o que a Escritura nos orienta é para permanecermos firmes nesta graça, que gera paz, e tudo isso por meio da obediência. Meus irmãos, este é o Deus que cremos, que detém todo o poder e age conforme a sua vontade. Descansemos e busquemos a paz que só pertence àqueles que foram encontrados pela graça de Deus. Eu quero concluir ousadamente parafraseando os 2 primeiros versos. Pedir aos pastores que tapem os ouvidos. Eu vou parafrasear. Vou fazer isso com toda a reverência. Mas é como se os versos 1 e 2 tivessem sido escritos assim. Preste atenção. Eu sei que você está cansado, mas hoje é dia de festa, não é? Deus, por sua vontade soberana, deixou a sua vontade então escrita para nós, irmãos da terceira igreja de Cáceres e região. Ele derramou sua graça redentora por meio de Cristo e sua ira foi aplacada. E agora vocês estão em paz comigo. É verdade que vocês vivem num ambiente caído, num mundo que está morto, mas agora não olhem para isso. Antes olhem para Cristo e vivam para a sua glória, pois a minha vontade será cumprida dentro do tempo determinado. Cabe a vocês viverem em paz, sabendo que estou com vocês e quero aperfeiçoá-los para a glória do Filho, pois tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele.